Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes. Você sabe o motivo que Pedro negou Jesus? Particularmente, quando eu estava preparando este vídeo, essa passagem falou muito ao meu coração e tenho certeza que vai falar também ao seu coração. Fique comigo até o final deste vídeo que te contaremos tudo. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu like. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Para falarmos da traição do apóstolo Pedro, temos que voltarmos um pouco para entendermos o contexto, pois sabemos que nem todas as pessoas que assistem nossos vídeos elas são cristãs. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 31 ao 35 diz: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro então responde: Mestre, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mestre, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Temos um vídeo aqui no canal onde falamos sobre os 7 amigos mais fechados de Jesus. E Pedro era um deles. Pedro era tão importante na vida de Jesus que é o único apóstolo mencionado na Bíblia que levava Jesus para sua casa. Foi ele também o único apóstolo que teve seu barco cheio de peixes através do milagre de Jesus. Pedro foi o único apóstolo que foi ousado em andar sobre as águas em alto mar no meio de uma tempestade de noite. Em um determinado dia, Jesus perguntou aos seus apóstolos: Quem de vocês acha que eu sou? Todos erraram a resposta. Pedro, porém, lhe respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivos. Aleluias. E Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então o que aconteceu para Pedro negar e trair a confiança do Mestre? Quando o Senhor Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro reagiu com violência. Ele cortou a orelha de Malco com uma espada e foi repreendido pelo Senhor. Logo depois, os apóstolos foram dispersos, fugindo com medo de serem presos como Jesus. Mas 2 deles seguiram para saber o que aconteceria com Jesus. Tudo indica que o companheiro de Pedro nessa hora foi o apóstolo João, porque ele revelou com detalhes no seu evangelho todo o acontecido. Na casa do sumo sacerdote, Jesus enfrentava uma interrogação particular. Antes de ser levado ao sinédrio, o sumo sacerdote invocou o nome de Deus para exigir uma resposta do acusado à sua pergunta. E ele disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aleluia! Glórias a Deus! Ao mesmo tempo em que Jesus era interrogado, a poucos metros dali, um dos seus discípulos não mostrou a mesma convicção e coragem. A Bíblia diz que o apóstolo João era conhecido do sumo sacerdote, e por isso ele conseguiu entrar no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. João então voltou e falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. A mulher então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos daquele homem? E Pedro respondeu: Não, não sou. Podemos imaginar os pensamentos de Pedro naquele momento, que ele ficou do lado de fora da casa. Com certeza, ele estava com muito medo, não só pelo fato dele ser um apóstolo de Jesus e seu mestre estar preso, mas sim pelo fato de que ele acabara de cortar a orelha do chefe da guarda do templo sacerdotal. Mesmo assim, João conseguiu levar Pedro para dentro.
Não sabemos qual foi o motivo do afastamento desses dois apóstolos, mas após Pedro adentrar a porta, sabemos que Pedro ficou só perto dos guardas e dos servos daquela casa. Fazia muito frio. Os servos e os guardas, eles estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. E Pedro estava se aquecendo junto com eles. Olha o que a Bíblia nos diz no livro de Mateus. Pedro saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e o denunciou a todos que ali estavam. Este homem estava com Jesus o Nazareno. E Pedro, jurando, negou outra vez e disse: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e o acusaram com toda certeza. Você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Pedro então começou a jurar e se amaldiçoar, se caso ele não estivesse dizendo a verdade. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Se olharmos a história de Jesus com Pedro, e se olharmos a história de Jesus com os demais discípulos, nunca imaginaríamos que Pedro negaria Jesus. Talvez nós pudéssemos esperar essa atitude do incrédulo Tomé, do irreverente André, irmão de Pedro, ou do exigente Natanael, ou até mesmo do dissimulado Judas. Pelo contexto da história, antes dessa passagem, se eu te perguntasse quem negou Jesus 3 vezes, dificilmente você falaria Pedro, pelas coisas que ele viveu com Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Será que os motivos de Pedro ter negado Cristo não são os mesmos motivos que eu e você usamos para negar Cristo ainda hoje? Quantas vezes eu e você se acovardamos e se amedrontamos? Não expressivamente como Pedro fez há 2000 anos atrás, mas trazendo para o nosso dia a dia, quantas vezes em nosso trabalho, na nossa roda de amigos, na faculdade, dentro da nossa própria casa, ou aonde quer que seja, nós temos vergonha de dizer quem nós somos. Você muda muitas vezes o seu vocabulário, como Pedro mudou para não ser identificado. Quantas vezes nós negamos Jesus? No livro de Lucas é acrescentado um fato muito importante. Na hora que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, o Senhor olhou para ele. Quando pecamos, Jesus olha para nós. Podemos esconder os nossos pecados de outras pessoas. Podemos até enganar nós mesmos, achando algum raciocínio para justificar os nossos próprios pecados. Mas jamais esconderemos o nosso pecado de Deus. Ele vê tudo e Ele julgará todos nós. O que Pedro viu quando ele olhou para Jesus? Será que Pedro sentiu a rejeição de Jesus por ele ter lhe negado? Ou será que Pedro viu a repreensão e a condenação por sua atitude pecaminosa na hora da provação? Se persistirmos no pecado, precisamos sentir a repreensão e até a rejeição. Mas o pecador arrependido encontra na pessoa de Jesus a vontade de perdoar e reconciliar-se. Jesus nos ama e quer nos salvar eternamente, mas é essencial enxergar a compaixão e o amor no olhar dele. É muito importante você saber as suas limitações. Quem é você? Os perigos em determinados lugares ou em certas atividades que devemos ficar longe. Queria aqui chamar a sua atenção para você ver essa história de uma outra maneira, pois infelizmente nós só olhamos para o lado ruim. E qual o lado ruim? Pedro negou Jesus. Voltamos ao contexto dessa história. Na hora que Jesus foi preso no Getsemane, Pedro foi o único a manifestar uma defesa para com ele. Mesmo depois de atentar contra a vida do chefe da guarda sacerdotal, Pedro teve a coragem de entrar na casa do sumo sacerdote. Naquele momento, Pedro ignorou tudo e todos. Ele só queria ficar perto de Jesus. Quando a criada perguntou: "Você estava com ele?", Pedro poderia ter dito outra coisa? Sim, poderia. Poderia ter ficado calado. Poderia ter saído de perto daquela mulher. Mas Pedro, ele queria só uma coisa: ficar perto de Jesus.
Ele não podia ficar perto como gostaria, porque Jesus estava preso e as pessoas estavam procurando seus discípulos. Aquela situação de Pedro, ela era tão difícil e complicada que todos os apoiadores de Jesus tinham ido embora. Hoje, nos parece covardia o ato da negação de Pedro, não parece? Mas não é. Se tinha alguém entre todos os discípulos capaz de puxar uma arma para defender Jesus, esse alguém era Pedro. Mas Pedro era limitado. Imagino eu que quando Pedro entrou na casa do sumo sacerdote, ele concentrou as suas atenções em Jesus. E quando aquela mulher lhe questiona, ele responde curto e grosso, tipo quando não queremos conversar com outra pessoa. Não conheço. O pensamento de Pedro naquele momento não era conversar com ninguém, mas sim ficar olhando de longe e não perder Jesus de vista. Uma outra criada se aproxima e Pedro nem nota. E esta lhe pergunta meio às outras pessoas o denunciando. Realmente, você é o que estava com ele. Vamos a um raciocínio lógico agora. Se Pedro assumisse, com certeza naquele momento, ele teria sua morte decretada também. Pedro então responde, eu não sei. Em outro momento, ele é questionado de novo. E dessa vez, o questionamento é mais profundo e significativo, pois ele não fala apenas de uma aparência. Veja que as duas primeiras acusadoras, elas falam da aparência de Pedro. Ou seja, eu já vi ele. Mas a terceira acusação, ela é mais séria, pois ela tem a ver com a postura que Pedro tomou, ou seja, da maneira como ele fala. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo agora, a sua maneira de falar e a sua postura denunciam quem você é. O que aquela terceira pessoa, ela queria dizer a Pedro, a mim e a você, é que aqueles que se encontram com Jesus e andam com Jesus não são mais as mesmas pessoas. Sabemos que depois Pedro reconciliou-se com Jesus e se tornou um grande presbítero e um pilar da igreja. Mesmo os mais dedicados servos de Deus, eles erram e precisam da compaixão e do amor de Jesus. O pecado de Pedro na noite do julgamento de Jesus foi muito grave, mas não imperdoável. Ele recorreu à graça e à misericórdia do Senhor. Quando uma pessoa boa tropeça e peca, a consciência dela acusa. Ela lembra das palavras do Senhor e procura reconciliar-se com o seu mestre. Mas atenção, quando a consciência do pecador não o acusa, há algo muito errado. Ou a consciência ela não foi treinada pela palavra de Deus, ou já foi cauterizada pelos costumes pecaminosos daquela pessoa. Uma das coisas mais assustadoras na vida do servo de Deus é poder pecar contra Deus sem sentir nada. A consciência inútil é sintoma de enfermidade ou até mesmo de morte espiritual. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.